107.9. A universidade em sintonia com você. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos na UniFM 107.9, mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Nos acompanhe no Instagram, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast e eu que sou Jéssica Dalcin, @GDalcin. Hoje nós vamos conversar com alguns professores aqui das nossas ciências rurais que vão estar falando sobre um tema super importante para o crescimento, desenvolvimento de todos os centros. Como vocês que nos acompanham já sabem, nós temos uma agenda e essa agenda contempla áreas do saber e nós estamos em maio com as rurais. Então nós estamos hoje com o professor Alfredo Antoniazzi, Gustavo Bruneto e Diego Foman, que são respectivamente dos PPGs Medicina Veterinária, Ciência do Solo e Agronomia. E nós vamos conversar sobre essa coisa chamada excelência. O que é excelência em termos de pós-graduação e como é que isso é desenvolvido, é identificado e qual a importância disso para uma instituição federal, né, como a UFSM. Então, a gente sempre fala que a primeira conversa, o start da conversa são as motivações que fazem com que as pessoas, ou em outras situações, escreveram o livro sobre o que escreveram, ou dão uma aula, ou fazem um projeto sobre o que fizeram. Então, converso com vocês agora, já podem ir se apresentando, acho que começamos aqui com o professor Alfredo, para que nos digam, então, o que faz, o que fez e faz todos os dias, né, com que vocês cheguem na universidade, se deparem com essas estruturas que vocês lidam aí todos os dias e não percam o interesse, estão preocupados com excelência. Professor Alfredo, bem-vindo. Boa tarde a todos, então. As pessoas que nos escutam na rádio e todos aqui, coisas que às vezes a gente pensa, né? O que nos faz, o que nos motiva a chegar aqui todo dia, mas a história é mais longa do que parece, porque, como falando com a Jéssica antes, eu sou filho de professores universitários, então às vezes alguns colegas falam assim, eu tô com 30 anos de universidade, eu tô com 40, e eu tô com quase 50 anos de universidade, porque eu vinha para a universidade com a minha mãe, com meu pai, e eles são aposentados aqui da UFSM, então eu cresci dentro da universidade. Então, um pouco além da coordenação, da veterinária, da pós-graduação, tudo, eu vivo a UFSM porque eu considero a minha casa, que é a UFSM dentro de Santa Maria, né? Porque eu cresci aqui. Gosto de trazer meus filhos para cá, então, né? E tendo nesse contexto, eu digo para todas as pessoas que são meus alunos, os amigos dos meus filhos, tudo, eu digo assim, aproveitem as oportunidades que a vida dá para vocês. Se vocês puderem estudar, estudem o máximo que vocês puderem, né? Vão o mais longe possível, porque o conhecimento nos traz liberdade. Então, a gente tem que estudar e graças àqueles que têm essas oportunidades. Alguns têm que trabalhar, outros conseguem, a família consegue dar isso. Então, isso nos leva a chegar na pós-graduação, a fazer mestrado, a fazer doutorado e a fazer pós-doutorado. Então, com todo esse cenário, assim, a gente começa a viver a pós-graduação de tudo. E aí alguns me perguntam assim, professor, como é que eu me preparo para isso? Eu digo assim, isso a gente começa a preparar lá no ensino fundamental, né? Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para o ensino médio, quando a gente passa numa universidade, faz a graduação. Então, isso é aproveitar a oportunidade, aqueles que têm oportunidade, isso que eu digo para todos aqui. Vão, estudem o máximo que vocês puderem, porque o conhecimento que vocês têm, isso ninguém vai tirar de vocês. E seus pais eram da área rural? Não, o mais interessante é que os meus pais eram das engenharias. Então, o meu pai é aposentado da engenharia, da Val na Civil, e a minha mãe era do departamento de matemática.
né? Então, eu fui aluno da minha mãe, eu não concluí engenharia, eu iniciei engenharia, né? E não concluí, acabei depois migrando para as áreas rurais, porque na família tem propriedade, eu acabei tomando gosto, indo para fora, conhecendo alguma coisa, tive contato com alguns veterinários e digo, não, é isso que eu quero. Aí fiz um novo vestibular, na minha época era vestibular, agora está voltando. Fiz o vestibular, entrei na veterinária e aí, depois que entrei na veterinária, aí seguiu na área rural até agora. Mas antes de eu fazer o curso de veterinária, eu fiz um bom tempo na engenharia. Então, às vezes converso com as pessoas e aí eles falam de engenharia, eu digo, tem cálculo 1, 2, 3 e 4, tem álgebra, tem geometria analítica, tem desenho, tem, né? Então eu lembro dessa época da engenharia, mas... É importante também estar nesse espaço universitário, porque permite esse conhecimento, esse trânsito entre outras áreas também, né? Sim. Então, às vezes a pessoa entra numa área e daí vai conhecendo outras pelo convívio. Às vezes amigos que eram do ensino médio, que passaram em cursos que não são o mesmo, né? A maioria das vezes o que acontece é isso, as coisas pulverizam e a gente acaba tendo contato com vários outros cursos, né? Isso aí. Professor Gustavo, e a sua história, qual que é? Primeiro, boa tarde a todos, né? E também obrigado pelo convite, direcionado à minha pessoa, mas também ao programa de pós-graduação em Ciência do Solo. Bom, a minha trajetória, eu sou filho de agricultor, então quando eu nasci sempre acompanhei meu pai nas atividades na agricultura, muito focado com o cultivo de frutas. E do outro lado a minha mãe era professora e a minha mãe que me alfabetizou. Então hoje eu estou na universidade como professor e pesquisador, mas eu consegui fazer uma coisa que às vezes é difícil, né? Que é juntar a agricultura, aproximar a agricultura com a própria possibilidade de você ensinar e formar pessoas. E basicamente eu fiz o meu curso técnico em agropecuária, depois que eu passei a minha infância com meus pais na agricultura. Esse dia a dia na agricultura me motivou no sentido da necessidade de estudar. Depois de 3 anos em curso técnico, eu fiz em Teutônia, que eu sou natural da região do Vale do Taquari. Finalizei o meu curso técnico e automaticamente eu tive a vontade de cursar um curso de agronomia. E no Vale do Taquari, isso é próximo de 97, se falava de Santa Maria, tudo era muito distante, era muito difícil, né? Hoje é mais fácil o transporte, né? A locomoção. E escolhi Santa Maria porque tinha um conhecido que já estava cursando a agronomia aqui. Fiz o vestibular, na época do vestibular, e ingressei no curso. E quando eu ingressei no curso, a universidade é muito grande, tem muita gente e é difícil você nos primeiros semestres conhecer todo mundo. Se tem até dúvida, né, se é o curso que a gente quer ou não quer. E eu conheci um professor, foi o professor João Kaminski, que na época ele trabalhava no departamento de solos e também tinha estudantes de graduação, onde ele estimulava o pessoal a se envolver com a parte de pesquisa, iniciação científica que nós temos até hoje. O que hoje é bem mais presente, mas era mais difícil também esse encaminhamento, porque muitos cursos sequer tinham pós-graduação, né? Justamente, e tinha muito pouco recurso na época, se tinha dificuldade de infraestrutura, muito poucos laboratórios, era tudo mais difícil. O número de estudantes de graduação engajados na iniciação científica era menor, bem como o número de alunos de mestrado e doutorado era muito pequeno. Mas o professor João Kaminski, ele abriu essa possibilidade, comecei a trabalhar com ele na iniciação científica, eu trabalhei 5 anos na iniciação científica, e antes de finalizar a iniciação científica, eu mostrei para ele que eu tinha desejo de continuar na pós-graduação, que também era muito difícil por causa das bolsas, né? Se conseguir uma bolsa para ingressar. E eu também precisava da bolsa, porque a bolsa da iniciação científica foi uma oportunidade que eu tive para que eu conseguisse me manter durante o curso de agronomia. E depois a de mestrado se tornava necessária. Mas o professor João Kaminski, ele entendeu que talvez ele observou que eu tinha o perfil adequado, enfim, que eu também estava motivado, e eu ingressei no mestrado, fiz o mestrado com ele, depois o doutorado, mestrado em Ciências do Solo, doutorado em Ciências do Solo, e parte do meu doutorado eu fiz na Itália, na Universidade de Bolonha, fiquei 1 ano e meio em Bolonha, e retornei para Santa Maria. Quando eu retornei para Santa Maria, eu ingressei como professor substituto, aí já meio que na saída do doutorado, e eu tive outras oportunidades e também experiências docentes, que a primeira experiência que eu tive foi na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, onde eu ingressei. Eu fui o primeiro agrônomo a ingressar na Universidade Federal de São João del Rei,
que era o período do Reúne, onde tinha um aporte muito grande de recursos. E criação de cursos novos. De criação também. de cursos novos. E eu cheguei lá e as ciências agrárias estavam iniciando. Então, eu tive a experiência também de ajudar a criar cursos de agronomia. Depois foi criado zootecnia, outros cursos. Ninguém tinha me ensinado a criar cursos. Exatamente. Né? Mas foi um desafio. E em seguida eu passei para a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu fiquei um período. E, posteriormente, eu retornei aqui para a Universidade Federal de Santa Maria. E, para mim, uma das grandes alegrias que eu tive foi quando eu retornei para a Universidade Federal de Santa Maria. Eu tive a oportunidade de ministrar aula junto com o meu ex-orientador de mestrado, que foi o professor João Kaminski, e também o meu ex-orientador de doutorado, que foi o professor Carlos Alberto Sereta, que é uma experiência de encontro de gerações e também uma troca de conhecimento obtido. Então, para mim, foi um dos pontos altos essa oportunidade de dividir uma sala de aula, compartilhar orientações, né, com pessoas que também ajudaram na minha formação. Então, hoje eu também estou no programa de pós-graduação em Ciências do Solo, além de estar como coordenador, realizando atividades de pesquisa, principalmente focado na área de fertilidade, química e nutrição mineral de plantas. Muito bem, mencionou aí o professor Sereta, foi um dos nossos grandes incentivadores à frente lá da pós-graduação, porque nós falávamos antes, né, houve um período aí de migração entre os sistemas que a CAPES utilizava para fazer essas avaliações, e o professor Sereta capitaneou quase, né, pedagogicamente, curso por curso, pegando pela mão, para que a gente pudesse entender essas novas plataformas, muito em função também do Reúne, eram várias novidades que vinham chegando e os cursos precisavam se adaptar. Então, uma figura bastante importante aqui, que esteve também não só à frente do curso, mas da pós-graduação da instituição como um todo. E, professor Diego, seja muito bem-vindo e conta um pouquinho do teu início e da tua permanência, tua presença aqui na instituição. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, agradeço o convite da Jéssica e demais. É uma honra, né, representar o programa de pós-graduação em agronomia, como já foi destacado, um dos 3 cursos, né, de excelência do Centro de Ciências Rurais. Com relação à minha trajetória, eu sou formado em nível de graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, com muito orgulho, tá? Porque eu considero uma excelente universidade, por isso também escolhi prestar concurso e estou até hoje atuando na instituição. Bom, eu me formei então em Frederico Westphalen, né, numa extensão da Universidade Federal de Santa Maria, no CESNORS, e cursei lá também mestrado e doutorado aqui no PPGA, aqui em Santa Maria. Um pouquinho da minha história, eu sou filho de agricultores, então desde criança a gente está envolvido com a área de ciências rurais, né? Então é um aprendizado contínuo, né? Homeopático contínuo, né? Ou seja, são... E involuntário muitas vezes. Involuntário, né? A gente vive práticas de campo que são muito importantes para a formação também acadêmica, em nível de... cursei também como colega técnico em agropecuária. Iniciei também a carreira na mesma instituição que eu cursei o técnico em agropecuária e, ao concluir o doutorado, então, ingressei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, via concurso, né? No final do curso, prestei concurso e fui um dos professores aprovados no concurso. Bom, com relação ao que motiva, uma excelente pergunta, Jéssica. Essa pergunta a gente se faz todo dia quando a gente vem para a universidade, né? Por que está envolvido com pós-graduação? Primeiro ponto, acho que é um sentimento de compromisso com a sociedade. Então, nós temos hoje formados, nos últimos 15 anos do nosso PG, 481 pessoas, tá? Dentre uma divisão 190 doutores e 291 mestres. Então, veja o quanto que é importante para dar oportunidade para as pessoas termos programas de pós-graduação ativos e com boa classificação. Gratuitos, né? Junto à CAPES. Então, a gente também tem um sentimento de gratidão, né? Porque a gente sabe que nós não temos, como docentes, obrigatoriedade de estar na pós-graduação. Então, nesse sentido, pessoas dedicaram tempo de vida, né, para poder orientar eu e os demais colegas, que a gente sempre comenta isso,
é a questão de dar essa oportunidade para as pessoas. Então, a motivação principal é essa, né? É o sentimento de gratidão e dar oportunidade para as pessoas, a mesma que a gente teve há alguns anos atrás, quando a gente resolveu cursar um mestrado, cursar um doutorado. E atualmente, só para constar os dados, né, nós temos mais de 50 bolsas da CAPES no nosso PG. Então, são 30 bolsas de doutorado e 21 de mestrado. E mais bolsas vinculadas a projetos do CNPq. Em uma conta rápida, hoje de manhã, juntamente com o professor Vanderlei, que é o coordenador substituto, Vanderlei Botti, né, agradeço pela caminhada aí junto na gestão do PPGA. Isso se reverte a mais de 1,5 milhão de investimento público em bolsas somente no nosso PPGA. Imagina. Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Então, é um compromisso muito grande com a sociedade nós mantermos esses programas de pós-graduação ativos e trazendo resultados importantes na formação de pessoas, mas principalmente também para a sociedade, com dissertações e teses de qualidade. Muito bem, eu acho que é importante a gente falar aqui para a nossa audiência, então, o que é a CAPES, né, que oportuniza, em certa medida, né, toda essa estrutura. A CAPES ela é a sigla para Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e ela é pertencente ao Ministério da Educação, né, a gente se refere como MEC. E dentro dessa estrutura nacional, ela faz um papel de expansão, de consolidação da pós-graduação no Brasil, com foco, né, nos mestrados e doutorados, mas, mais recentemente, também com esse foco no exterior, na tão necessária internacionalização frente a esse cenário global que cada vez amplia e permite essas trocas, né? Então, a CAPES vai promover, por exemplo, essas bolsas, né? Vai fazer a criação, a avaliação. Recentemente estávamos aqui passando por avaliação da CAPES em vários cursos e, infelizmente, a gente tem ciclos de avaliação. E esses ciclos eles precisam ser respeitados, as regras costumam ser muito claras, né? E não essas regras todas, elas precisam ser seguidas para que exista o que é um curso nota 3, nota 4, essa gradação, né, ela vai do 3 ao 7. E nós temos aqui representantes de cursos 6 e 7, que são os considerados cursos de excelência. Então, acho que a gente pode manter essa mesma ordem, começando pelo professor Alfredo, desculpe-me, Alfredo, para que a gente possa fazer, então, esse histórico do curso, o que faz com que um curso se torne curso de excelência, frente a todas essas dificuldades, essas sazonalidades, porque a gente sabe que existem questões políticas, questões climáticas, questões de saúde. Quer dizer, o que faz com que um curso consiga se manter com esse diferencial, apesar de todos esses movimentos que possam acontecer? Bom, Jéssica, só para a gente localizar o PPG da veterinária, então, o mestrado teve início em 1974. Então, são mais de 50 anos que a gente está aí, né, com o curso de mestrado, em 97 cursos de doutorado. Então, ao longo desses anos, desses 50 anos de curso de mestrado e o doutorado a partir de 97, isso vem dando estrada para os professores e consolidando isso para que a gente consiga chegar. As nossas últimas 3 avaliações foram conceito 7. Anterior a essas, nós fomos 2 avaliações conceito 6. Né? Então, agora a gente é avaliado a cada quadriênio, anteriormente era a cada triênio. Uhum. Então, se formos considerar essas últimas avaliações, então faz um longo tempo que o PPG da veterinária é um programa de excelência. Então, tu perguntou antes, assim, o que faz um curso se manter em excelência, tudo. Ao longo dessa trajetória, a seriedade de todos os professores... Pergunta bem simplesinha, né? A seriedade de todos os professores, entender o que é um curso de pós-graduação, que a gente não está aqui assim, ninguém, como o professor Diego falou antes, a gente não é obrigado a estar na pós-graduação, né? Então, aqueles que desejam
participar. Então, é uma coisa, eu falo isso para meus alunos também, ninguém... Quando tu faz uma disciplina optativa, aquilo ali tu tem a obrigação de tirar 10. Por quê? Porque tu escolheu com a tua vontade de estar ali. Então, se tu é um professor do PPG e tu escolheu estar ali, tu colocou o teu currículo para credenciamento, tu submeteu aquilo ali e tu está dizendo assim, ó, esse é o meu currículo e eu posso contribuir, então a gente espera, né, que as pessoas façam a sua parte. E eu acho que os professores, os docentes do PPG da veterinária entendem bem isso e eles fazem a sua parte. Que quando a gente pega, e para quem nos ouve entender bem isso, os programas de pós-graduação, como a Jéssica comentou antes, tem a CAPES que regulamenta e dá esse conceito, mas isso tudo é determinado por uma coordenação de área específica dentro da CAPES. No caso da medicina veterinária, tem um grupo de professores, são 2 professores e outros professores que se reúnem e fazem a coordenação de área. Então, a gente tem um documento que regulamenta todas as ações por qual a gente vai ser avaliado. Então, no momento que a gente pega esse documento de área, ele tem item por item o que vai ser. Então, a gente tem um item lá que chama nucleação. Onde que os nossos egressos vão parar? Como que eles... Hoje, um dos maiores centros nos Estados Unidos de diagnóstico virológico é de um egresso de Santa Maria. E ele é professor do PPG aqui, da veterinária, como professor visitante. Então, a capacidade do PPG da veterinária em colocar esses egressos na sociedade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é altíssima, né? Então, essa pergunta que tu me fez, o que faz ser excelência, vou te dizer assim, ó, são 50 ou mais quesitos que a gente tem que olhar, e eles estão descritos nesse documento de área, e a gente tem que... Então, tem a publicação, tem o que a gente faz para a sociedade, e lá pergunta assim, ó, o que tu faz, qual é a participação do PPG em ações sociais local, estadual, nacional e internacional. Então, a gente tem essas ações bem delimitadas em todas essas esferas, né? Então, eu acho que isso faz com que um programa seja de excelência. E uma das coisas que se eu tivesse que falar assim, o que o da veterinária tem de diferente, eu acho que é a internacionalização. Porque desde 1974, dos professores que iniciaram o programa, que iniciaram o curso de mestrado, depois o doutorado, uma grande maioria deles tem uma formação internacional. Eles fizeram ou o doutorado internacional, ou fizeram parte do doutorado fora do Brasil, e isso nos mostra a diversidade que a gente tem e os ensinamentos que a gente tem fora do Brasil, como que as coisas são tratadas nos Estados Unidos, como que as coisas são tratadas no Canadá, como que as coisas são tratadas na Alemanha e em vários países que os professores do PPG, e na Espanha. Então, a gente tem digamos, essa vocação para internacionalização que nós aprendemos com os nossos orientadores, a gente tenta manter isso. Então, a gente vem utilizando dessa fórmula que funcionou. Então, aonde eu fiz o meu doutorado sanduíche, eu consegui ficar um tempo fora do Brasil, foi onde eu fiz o meu pós-doutorado e é onde eu mantenho colaborações. Então, vários professores do PPG mantêm essas colaborações. E a gente tem que, não pode deixar de lembrar que a nossa universidade aqui, ela foi contemplada pelo programa PRINT, pelo programa CAPES Print. O programa CAPES Print foi um programa que a CAPES lançou de internacionalização, e o PRINT, o PR é programa e o INT é de internacionalização. Então é um programa da CAPES de internacionalização. O edital foi lançado em 2018, né? E depois ele começou, eu não recordo se foi final de 2017 ou 2018, e que isso deu um grande suporte para ações de internacionalização dos PPGs de excelência da UFSM. E na época eu lembro que quando foi implantado o PRINT, teve uma discussão, e junto com esses programas de internacionalização foi tentado negociar com a CAPES para incluir outros programas que eram conceito 5 na época,
para que eles pudessem vivenciar essa internacionalização e a gente promover, fomentar o crescimento deles. Porque o objetivo nosso é que todos os programas cresçam e que tenham desenvolvimento, porque, como o Diego falou antes, a gente está aqui para formar mestres e doutores para que eles trabalhem aqui para a sociedade. Então, esse é o... A gente tem que lembrar que teve o programa Print. Depois veio a pandemia, que comprometeu um pouquinho as ações do Print, e depois ele retomou, sofreu uma prorrogação, e aí a gente conseguiu. Mas uma das coisas fundamentais do programa Print é que, além das missões que proporcionavam para os nossos docentes e para os nossos discentes saírem do Brasil, também foi proporcionado que docentes do exterior viessem para o Brasil. No ano passado, no PPG, nós tivemos 8 professores dos Estados Unidos e do Canadá aqui no PPG da veterinária. Então, e eles vêm, isso significa que eles trazem discussões de projetos, novas colaborações, o que os orientados deles estão fazendo no exterior, o que os nossos estão fazendo aqui, porque a gente combina as forças para isso. Então, acho que quando a gente fala assim, qual é o sucesso de um programa para obter excelência, eu acho que volta àquilo que eu falei antes lá. A gente tem que aproveitar essas oportunidades e, com o que a gente tem, avançar e ter esse, digamos assim, sucesso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Bom, não é segredo aqui para quem nos acompanha nos episódios que eu trabalhei 14 anos no PPG em Odonto antes de vir para a editora e hoje podermos estar aqui conversando. Então, nós tínhamos o nosso conceito era 5 na época. E era um evento. Era um evento poder receber alguém, nós temos ainda, eu acho, acredito lá que o pessoal ainda mantenha uma relação bastante estreita com a Universidade de Bolonha, porque era essa oportunidade de ampliar os horizontes e de conseguir setar nortes desejáveis. Né? Se eu consigo ter uma referência, mesmo que eu não chegue naquela referência, mas eu preciso tê-la, para que eu consiga colocar esse nível de excelência como algo que eu estou buscando. Se eu vou conseguir buscar, se vai ser num nível curto prazo, longo prazo, mas eu preciso saber o que está sendo de excelência no mundo para que eu consiga me projetar. Né? Professor Gustavo, conta um pouco dessa trajetória aí do curso, de ti no curso, esse histórico. Ciência do Solo. Ciência do Solo, pensando na Universidade Federal de Santa Maria, inicialmente nós tínhamos o programa de pós-graduação em agronomia, que até hoje é existente e está muito ativo. O programa de pós-graduação em agronomia, no momento histórico, ele tinha um grande número de professores e aconteceu uma discussão que ela foi fluindo durante alguns anos, no sentido de acontecer um desmembramento da área de solos. Então, a área de solos estava dentro da agronomia, e em torno ali de 2000, foi entre 2002 e 2004, aconteceu essa saída da ciência do solo de dentro da agronomia, permaneceu o programa de pós-graduação em agronomia, mas foi criado ciência do solo. E aí os alunos, na época, que estavam dentro do programa, eles tiveram a oportunidade de escolher se o título de mestre ou de doutor ele sairia na forma de agronomia ou ciência do solo. Eu, por exemplo, fui a primeira turma, a minha turma de mestrado, que teve essa possibilidade em optar pela titulação que você tinha em virtude desse desmembramento. Então, automaticamente, um grupo de professores permaneceram como professores permanentes e a partir disso, houve uma organização do programa. No sentido que todos os programas, né, têm as áreas de concentração, o nosso foi organizado nesse sentido também. Nós tivemos as linhas de pesquisa, elas foram estruturadas porque estavam iniciando, né? E dentro das linhas de pesquisa se tem os projetos de pesquisa. Então o professor, quando ele está dentro do programa, ele tem a área dele, ele está dentro de uma linha e ele também tem alguns projetos que estão sendo realizados. E os estudantes automaticamente também. Eles sempre vão estar sendo alocados a área, a linha e os projetos de pesquisa. No caso particular do Ciência do Solo, depois desse desmembramento e também já antes, ele sempre atuou em algumas temáticas de forma relativamente ampla, né, e talvez um pouco mais didática,
Nós temos professores que atuam dentro da área de química e fertilidade e nutrição mineral de plantas, que isso é uma área muito importante, né? Porque em nível de agricultura, o produtor ele tem que fazer uma análise de solo e tem que adubar a planta, na maioria dos casos. Então tem que ter estudos para nortear e orientar como é que isso acontece. Também, uma outra temática importante é a área de biologia e microbiologia, que se tem falado muito, né, de qualidade do solo, saúde do solo, etc. Temos também física do solo e conservação do solo, que é importante. O ano passado tivemos esse excesso de chuva, onde muitos solos, né, foram perdidos e degradados. E, além disso, outra temática importante é a parte de morfologia, a formação do solo que nós temos. Então, temos vários tópicos que são estudados dentro da ciência do solo, e os professores, eles têm grupos de professores que atuam em alguns desses tópicos, não necessariamente em todos, e os alunos da mesma forma. Para se chegar num curso de excelência, que é o caso também do Ciência do Solo, eu acredito que é fundamental sempre você tentar formar pessoas, que essas pessoas, mestres e doutores, que elas tenham, quando saírem da universidade, um grande impacto na sociedade. Tanto que quando se preenche, né, os dados no Coleta CAPES, dentro da plataforma Sucupira, volta e meia você é requisitado a apresentar também essas informações. Aonde que quantos estudantes se formaram no mestrado, doutorado, aonde que eles estão e qual que é o impacto que eles estão tendo na sociedade. Então, primeiro pensar, formar boas pessoas em alto nível, que é no caso do mestrado e doutorado. E aí eu abro um parênteses que eu acho que é fundamental, é que a UFSM, o Departamento de Solos e também outros programas têm isso como tradição, mas eu acredito que é muito uma característica da UFSM, é a iniciação científica. Você vai ter capacidade de formar bons alunos no mestrado, doutorado, se você tiver iniciação científica. Eu me lembro que numa das últimas passagens que eu tive nos Estados Unidos, um brasileiro que é professor numa universidade americana, ele me disse assim, a iniciação científica é mais ou menos que nem jabuticaba, só tem no Brasil, se bem que a jabuticaba hoje já saiu do Brasil. Por quê? Porque é um programa para te formar, ajudar na formação dos alunos de graduação, complementar aquele período que ele está em aula, mas também é uma oportunidade de qualificar ele, mostrar que existe o mundo da pesquisa e amanhã depois ele vai poder ingressar no mestrado e doutorado. No nosso caso, o Departamento de Solo sempre teve um trabalho muito grande, um grande número de alunos de iniciação científica. Então, a gente tem um zelo, a gente zela pela iniciação científica porque a gente sabe que isso vai ajudar também na pós-graduação. Outro aspecto que é importante, além da formação, é publicar as informações. Ou seja, você fazer os estudos, realizar os estudos de mestrado, doutorado, mas ter o compromisso, porque que nem o professor antes comentou, tem um dinheiro envolvido, você paga os estudantes através das bolsas de mestrado, doutorado. Tanto que a gente também sempre apoia os movimentos para incrementar os valores das bolsas. Por quê? Porque a gente sabe que o aluno depende muito da bolsa para se manter em Santa Maria, se manter no programa. Mas, por outro lado, se você está ganhando uma bolsa, o aluno e o professor, eles têm que ter o compromisso perante o programa, a universidade, perante a CAPES, enfim, o Brasil, de fazer com que esse conhecimento chegue ao usuário, que pode ser o técnico, pode ser o produtor ou qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse. Então, o item publicação, que nem o professor comentou muito bem, ele é avaliado. Quantos artigos você publicou, qual é a qualidade desses artigos, foi internacional, foi nacional. Então, isso tem que ter esse cuidado. Além disso, também, quanto tempo o aluno ele permanece no mestrado e doutorado, que a CAPES indica, é tantos meses para o mestrado, tantos meses para o doutorado. Então, você tem que manter isso, senão você vai perder pontuação, dificilmente você vai ficar nesse ranqueamento dos melhores cursos que tem no Brasil. E eu acredito, e pelas manifestações que a CAPES tem feito, né, esse cuidado histórico e esse apelo dos programas terem um envolvimento e impacto internacional. O nosso programa também tem. Nós temos hoje relações com vários países, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, vários outros países. Por que é importante essa internacionalização? Porque te dá uma oportunidade de você enviar o aluno e ele complementa a sua formação, mas também você recebe alunos e professores. E querendo ou não querendo, a ciência brasileira, falando um pouco da ciência do solo, nós avançamos muito, mas a gente também tem que aprender com os outros. Então, essa troca de ideia com os alunos que são de outros países, que vêm para cá, e especialmente os professores, é fundamental. E o envio do nosso aluno para outro país, para conhecer metodologia, conhecer outras pessoas,
manter essas relações que elas podem ser continuadas e preservadas ao longo do tempo, isso é fundamental. Então, o item internacionalização, ele também, nós somos convidados a melhorar sempre a internacionalização. Por outro lado, a gente tem que pensar que nós estamos no Brasil, nós estamos numa região e é fundamental essa nacionalização, ou seja, esse contato com as empresas, cooperativas, produtores, porque também a internacionalização ela traz benefícios, mas se nós fizermos somente pesquisa para mostrar para os outros países e não fazermos pesquisas que têm impacto aqui, também fica meio contraditório. Tanto que a CAPES ela orienta e cada vez cobra mais esse contato com a sociedade. Isso é fundamental. Você ter bem claro quais que são os problemas que têm que ser solucionados, por exemplo, dentro da ciência do solo. O que é a demanda da sociedade? Nós trazermos esses problemas, realizarmos a pesquisa e retornarmos esses resultados. Isso é fazer uma pesquisa também nacional e também mostrar essa interação com a sociedade. Então, o Ciência do Solo ele tem uma preocupação histórica sempre, manter contato com produtores, com técnicos, e que ora pode ser com a pesquisa e ora também contribuir na formação, cursos, palestras, workshops que a gente sempre tem feito. E o Ciência do Solo nos últimos anos, seguindo as orientações até da CAPES e também da universidade, é termos uma preocupação da inovação, você inovar, gerar um conhecimento, gerar um produto, pode ser um equipamento, pode ser um software, enfim, transformar essas informações de uma forma que a sociedade venha utilizar. Que isso é um movimento que alguns anos atrás não se tinha muito essa preocupação. Hoje se tem essa orientação para também nós termos esse cuidado. E além de tudo isso, é termos o desafio, como os docentes que estão num programa de pós-graduação, é a captação de recursos, que ora pode vir do CNPq, pode vir da CAPES, ou também da iniciativa privada. Por quê? Porque a gente sabe que tem um X de valor que ele chega até o programa das agências de governo, mas a gente sabe que não é o suficiente nem sempre para manter o programa. Então você vai ter que captar. Como? Às vezes é entrando em contato com o setor produtivo, explicando, observando os problemas e fazendo parcerias entre a universidade e o setor produtivo. Por quê? Porque isso ajuda a manter toda a infraestrutura. Porque se nós temos professores, nós temos estudantes, aí falando da ciência do solo em particular, nós temos um grande número de laboratórios e um grande número de equipamentos. Isso tem um custo mensal enorme e que nós precisamos buscar recursos para que eles estejam em funcionamento, esses equipamentos, e que também isso ajude na formação do aluno. Que às vezes não fica só na formação do aluno de pós, é o aluno da graduação que também vai fazer uma aula prática. E além disso, um outro fator que é fundamental e nós exercitamos isso na ciência do solo é a prestação de serviço. Que nós temos laboratório onde nós prestamos serviço, que é uma forma de você entrar em contato com a sociedade, por exemplo, análise de solo. O produtor ele pode entregar a amostra, ele faz uma análise de solo, vai receber o resultado e o recurso que permanece, ele é mantido para manter a estrutura, melhorar os equipamentos, consertar equipamentos, etc. Então, todas essas movimentações elas têm que ser feitas e tudo isso também é considerado quando o programa é submetido à avaliação da CAPES. É importante destacar que, às vezes, um experimento está sendo desenvolvido, mas ele precisa passar por várias etapas até que a população realmente tome conhecimento do que se trata e que consiga verificar uma aplicabilidade, alguma coisa nesse sentido mais direto. Então, também a necessidade desse desenvolvimento científico é que, muitas vezes, ele vai ter o seu ciclo, que precisa ser respeitado, mas também do desenvolvimento, mas da divulgação de que isso está sendo feito, talvez não chegou ainda na população, porque são etapas, e essas etapas precisam ser respeitadas. E aí a necessidade, enfim, o CCR é um grande parceiro da editora da UFSM nas publicações de livros, e nós temos ali livros que estão no seu 4ª, 5ª, 6ª edição, porque de tempos em tempos o grupo de trabalho, a iniciação científica, quer dizer, toda essa capilaridade, né, essa rede que se cria, percebe que é necessário fazer uma nova edição porque aquele assunto, aquele tema tem material para esse desenvolvimento de uma nova edição. Então, nós temos ali livros que, se faltam, as pessoas que, enfim, os outros formadores de outras instituições entram em contato conosco quando é que vai sair uma próxima edição, porque ele já é aguardado.
Daí a necessidade é um produto intelectual, quer dizer, é fruto da pesquisa, ainda não se transformou num produto de aplicação direta, né, ou comercial, alguma coisa assim, mas ele vai retroalimentando a questão pedagógica, né? Professor Diego, conta pra gente, então, o que é o histórico do curso e toda essa busca constante por excelência, como já comentamos aqui antes. Às vezes o problema não é nem chegar, mas é permanecer, né? Bom, é bem complexa essa pergunta, né? Não é uma resposta simples, né? Como a gente já percebeu aqui na discussão. O curso ele foi fundado em 1970, né? E hoje, atualmente, nós somos conceito 6. Nós éramos conceito 5 e aí, não nessa que teve agora, mas na avaliação anterior, a gente subiu de 5 para 6. Como característica, a parte de produção vegetal, nós temos um grupo bem heterogêneo, né? Então, tem as particularidades de cada área, ou seja, tem áreas onde predominam aí o maior número de opções de publicação em revistas A1, né? Por exemplo, tem outras áreas, por exemplo, pegar um exemplo, a área de manejo de culturas, manejo de culturas produtoras de grão. Nós temos uma revista que é referência aí na área das ciências agrárias. Ela não é nem A1 na atual classificação, ela é A2. Para tu publicar, tu tem que ter 3 anos de experimentos de campo, está nas normas da revista. Então, já tem que estar consolidado, né, aquele conhecimento. Então tem as particularidades de cada sub-área dentro do PG. Por exemplo, tem áreas que é mais laboratório, em poucos meses tu consegue ter um banco de dados relevante para publicar numa revista A1 de alto impacto. Então existe essa heterogeneidade e é normal da área da produção vegetal / fitotecnia, tá? Então, isso também é algo que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, para conseguir manter esse conceito 6. Então, eu acho que é um sonho chegar um dia no conceito 7, né? Mas nós temos que primeiro se estabilizar em conceito 6 para um dia conseguir chegar ao conceito 7. Pode ser que aconteça nessa última avaliação, mas, assim, o principal foco é se manter como curso de excelência no conceito 6. Então, são vários pontos que tem que evoluir para nós conseguir chegar no conceito 7 um dia e se manter, né? Eu acho que é tão importante quando chegar é se manter. Bom, nesse sentido, a resposta é o compromisso dos colaboradores, tanto docentes quanto discentes. Já foi falado aqui pelos colegas a importância desse comprometimento, né? Porque, assim, para tu ter o título de mestre ou doutor, tu tem necessidade de ter a dissertação, a tese, ou às vezes um artigo submetido. No entanto, muitas vezes, esse pós-defesa, né, é importante que os alunos tenham esse compromisso de publicar esses artigos. Então, quando se busca revistas de alto impacto, muitas vezes a taxa de aceite dessas revistas é 10, 15, 20%. Então, uma negativa não quer dizer que o trabalho não é bom, mas às vezes não se encaixa no escopo da revista ou precisa de melhorias. Isso faz parte do processo, né? Então, o compromisso das pessoas de entenderem e estarem alinhados, os orientadores com os discentes, é muito importante, porque são métricas, né? Em partes a gente é avaliado por métricas, publicações, números de artigo, qualidade dos artigos, mas o nosso programa evoluiu bastante nos últimos anos. Por exemplo, nós temos aqui os dados do último relatório que a gente submeteu, 20% das publicações do programa estão entre as 25% mais citadas no mundo, então, dentro da nossa área, né? Então, tem algumas plataformas que mensuram isso, né? Então, a gente destacou muito isso no nosso relatório. Algumas ações importantes que nós temos de colegas, além da internacionalização, né? Enfim, isso é muito importante para os programas de pós-graduação. Nós temos colegas com patentes, livros didáticos, alguns colegas com série de livros, então disponibilizam esses livros gratuitos aí, falando sobre diversas culturas agrícolas, né? Temos patentes, softwares e aplicativos, que são muito utilizados aí por extensionistas, isso é muito importante, né, destacar. E, nesse sentido, recentemente recebemos a notícia de um dos colaboradores que conseguiu aprovar um projeto na Unesco, né, envolvendo países... Parabéns.
em países como a China, África do Sul, Indonésia e Brasil. Então, países que também são pilares para a produção de alimentos em nível global. Então, o programa, ele, além disso, consegue ter egressos atuando além na área de concursos públicos, também com colocações na iniciativa privada. Hoje se desenvolve muita pesquisa em nível de iniciativa privada e busca-se mão de obra qualificada, né, de formandos dos programas de pós-graduação. Então, como foi destacado, né, a formação de discentes com alto nível de conhecimento, né, de preparo, né, acho que seria essa palavra, é importante tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, o PG consegue cumprir, nesse sentido, essas prerrogativas, né? Missão, visão da universidade, que a gente tem que ter sempre em mente para ter um curso de excelência e formando pessoas. Então, toda essa estrutura que existe, que é investido pela sociedade, né, para formar pessoas capacitadas. Eu acho que esse é o grande lema que a gente tem que sempre frisar, né? Que é o principal produto que é formado no PG, associado a publicações. É importante, né? A gente percebe que, enfim, comum nas falas de vocês três, é essa devolutiva que é feita para a sociedade. Porque é feito um investimento, seja da ordem que for, do tempo, financeiro, enfim, de infraestrutura, mas é preciso que isso seja reconhecido, não só aqui, mas também fora. Daí também a necessidade da internacionalização, porque é possível ver que o que está sendo produzido aqui é competitivo globalmente, né? E essas pessoas podem propiciar essas trocas também, de trazer as inovações para cá, né? O cenário global cada vez permite isso com mais facilidade, com mais agilidade, né? Então, a gente está indo aí para os nossos minutinhos finais. Gostaria de saber se uma mensagem final, como encontrar o curso. Nós temos, eu percebi que o do Ciência do Solo tem o @ppgcs.ufsm, não sei se os outros cursos têm Instagram, se tem, às vezes pela sigla a gente não localiza. Professor Alfredo, o que nos fala aí como talvez uma mensagem final para a gente encerrar o programa, pensando na figura, o papel docente, nessa questão de excelência, não só no curso, né, mas como levar isso para o seu fazer diário, enfim, fiquem à vontade. Tá bem, então, Jéssica. No PPG da veterinária, eu acabei não mencionando antes, mas o que é de interesse para as pessoas que querem buscar, querem fazer o mestrado, querem fazer o doutorado? Como o professor Gustavo mencionou antes, os cursos têm áreas e têm projetos e têm direcionamentos, né? Então, o PPG da veterinária, ele tem três grandes áreas de concentração que foram reestruturadas em algum momento por sugestão da CAPES. Então, nós temos sanidade e reprodução animal, outra sub-área a área de concentração é clínica e cirurgia veterinária, e outra área de concentração, patologia e patologia clínica veterinária. Então, vocês podem observar que essas três áreas de concentração abrangem tudo que se trabalha na veterinária. Além disso, que eu acho que é importante falar aqui, Jéssica, é que além de veterinários, nós formamos mestrandos e doutorandos em áreas afins. Então, a gente não necessariamente para um médico veterinário, dependendo do orientador, ele diz assim, para aquela área específica, se é um procedimento, se é uma linha de pesquisa que exige alguma formação específica do médico veterinário, aí existe a necessidade. Agora, quando não acontece isso, pode ser áreas afins. Então, nós temos biomédicos, nós temos zootecnistas, nós temos farmacêuticos, né? Tem uma diversa gama de profissionais que podem procurar o curso o PPG da veterinária para fazer a sua formação, né? E tudo isso levando, né, a formação diversificada que a gente tem, né? E uma das outras coisas que a gente incentiva no PPG é a realização de um doutorado de sanduíche.
que isso aí leva aquilo que a gente já mencionou antes, a experiência internacional para aqueles alunos que estão no doutorado, né? Ou algum período um pouco mais curto para quem é do mestrado, né? Para visitar, os professores levam, abrem os seus laboratórios para fazer isso, né? Então, o PPG da veterinária, ele tem a página dentro do site da UFSM, que lá tem todas as informações que as pessoas buscam. Então lá fala sobre o histórico, fala sobre o conceito do PPG, fala sobre os laboratórios que nós temos, os laboratórios que a gente tem, laboratório de reprodução, de virologia, de bacteriologia, de parasitologia, tem laboratório de cirurgia, então tem fisioterapia. Então, assim, quem tiver interesse, olha lá no PPG, pode botar PPG UFSM, vai aparecer lá no Google o primeiro link que aparece, ou www.fsm.br/ppgmv, né? PPGMV de Medicina Veterinária. Então, com esse site, lá no site vocês encontram, lá no site tem o número que vocês podem ligar, tem o contato de todos os docentes, tem o e-mail, e uma dica que eu deixo para quem tem interesse nisso, entre em contato com o orientador. Pergunte sobre a linha de pesquisa, pergunte sobre oportunidades, porque às vezes as pessoas, eu encontro alunos em congresso e a gente vê trabalhos excelentes e os alunos falam assim: professor, eu tinha interesse de fazer o doutorado contigo, mas aí eu acabei não entrando em contato, achei que não era para mim porque eu sou do interior, eu não ia conseguir chegar, e vocês são conceito 7, eu achei que não era para mim. E, na verdade, naquele ano tinha 2 vagas que a pessoa podia ter feito inscrição. E às vezes, a gente chega e teria a bolsa, né? Então, a pessoa, assim não deixa de mandar o contato, de mostrar o interesse, né? E no Instagram é @ppgmv.fsm. Então, lá a gente mantém, né? Junto comigo na coordenação está a professora Juliana Carnelucci, que ela faz a movimentação das redes sociais lá e coloca as informações. Então a gente tem parceria com outros professores, então coloca vídeo, coloca sobre linhas de pesquisa, o que o pessoal está fazendo, publicações. Então a gente tenta fazer essa divulgação aí pelo site e pelo Instagram. Tá certo. Obrigado, professor Alfredo. Eu que agradeço. Professor Gustavo. Isso, o programa de pós-graduação em Ciências do Solo, ele também tem um site alojado dentro da UFSM, então aqui os interessados podem acessar a internet colocando o programa de pós-graduação em Ciências do Solo UFSM, automaticamente vai aparecer a página, e também nós temos o endereço no Instagram, onde colocando ali @ programa de pós-graduação em Ciências do Solo, vai aparecer a possibilidade de seguir. Na página, todas as informações sobre as janelas de entrada, que o UFSM tem 4 janelas de ingresso, né, que os interessados podem se candidatar a uma vaga de mestrado e doutorado, participar do edital. Todas essas informações são encontradas na página. Também nós temos vídeos, nós temos os links dos currículos dos professores. Também tem acesso e possibilidade de você chegar até os grupos de pesquisa, que vários têm também as páginas, e também tem Instagram, que isso ajuda também a aumentar amplitude dessa divulgação das informações do programa, então isso é muito importante. E gostaria de destacar que o nosso Ciência do Solo tem por tradição receber alunos da agronomia, mas também da engenharia florestal, química, biologia, geografia, zootecnia. Então, o estudante que tem interesse em conhecer um pouco mais e fazer o mestrado e o doutorado em Ciência do Solo, não necessariamente precisa ser só da agronomia. Tem várias áreas. Por quê? Porque a ciência do solo é bem ampla. Tem física, tem química, tem nutrição de plantas, tem biologia, tem microbiologia. Então, esses interessados, eles podem também participar do processo seletivo do programa. Também gostaria de destacar, indo ao encontro que o professor comentou, que hoje nós temos várias universidades Brasil afora, vários institutos federais. E é importante também todas as pessoas que tiverem interesse, acessam, mandam um e-mail para o professor. Por quê? Porque às vezes o estudante está mais longínquo, numa instituição menor, ele se sente mais encabulado em entrar em contato com o professor de uma instituição maior. Não, tem que mandar um e-mail, um contato, que isso aí é bastante proveitoso, no sentido de criar essa possibilidade. E eu gostaria de destacar, para fechar minha fala, que eu acredito que nós estamos passando um momento que a pós-graduação e a pesquisa cada vez mais se mostra importante. Por outro lado,
a gente precisa motivar bastante os estudantes, seja em nível de graduação, mas também de pós-graduação. O mestrado e o doutorado é uma oportunidade de agregar conhecimento, ele abre portas e também vai melhorar o salário das pessoas no futuro. Então, a formação você vai ganhar. Às vezes demora um pouco para você ter esse retorno do teu investimento, o tempo que você investiu, mas é um retorno garantido. E o programa de pós-graduação está aberto a receber todos aqueles que tiverem interesse. Professor Diego, 1 minutinho. Bom, então para divulgar, né, nós temos o site do PPG Agro, onde está disponível as linhas de pesquisa, quem são os professores permanentes do programa, aptos a orientar, né? Maiores informações estão disponíveis no site. Como um último recado, eu gostaria de um sentimento que eu tenho com relação aos PGs, que os PGs de excelência fazem muito com poucos recursos, né? Eu vejo que o movimento de valorização da pós-graduação dentro da instituição, ela é muito importante, porque a gente tem secretaria limitada, técnicos de laboratórios de campo limitados, né? E a gente tem muita dificuldade. E a gente é muito pouco escutado, de modo geral, não estou falando de nenhuma gestão específica, mas é pouco escutado. Então, a gente faz muito com pouco. Esse é o sentimento e gostaria que fosse repensado isso futuramente, né? Criar uma política permanente de discussão e valorização interna para quem dedica esforços aos PGs, porque senão, a médio prazo, pode ter um movimento aí de enfraquecimento desses programas de pós-graduação. Quando tu não tem valorização, pode vir a acontecer isso. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, dedicarem seus tempos aqui conosco. E para você que nos escutou, um grande abraço e voltamos ainda com o CCR na semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.